Fala aí, galera da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Tabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos naturais para a galera do curso normal. Bom, tem muita coisa para a gente falar. Primeiro a gente vai falar de bacias hidrográficas, preservação e conservação, questões climáticas, tudo relacionado ao meio ambiente. E praticamente é um assunto fundamental para qualquer vestibular do Rio de Janeiro e do Brasil, como é o Enem. Então, atenção total para isso. Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho de bacias hidrográficas. E todo mundo pensa o seguinte: o que é uma bacia hidrográfica? Bom, é a grande unidade relacionada aos rios. Primeiro porque é um conjunto de rios, galera. Você tem o rio principal, lembra do rio Amazonas? Lembra do rio São Francisco? Aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem qual é o rio principal? Ah, responderam certo, certamente. É o rio Paraíba do Sul. Junto com esse rio principal, eu tenho os seus afluentes, aqueles que alimentam esse rio principal. E certamente vocês já ouviram falar de muito. Os pais de vocês falaram assim: quando eu estudava geografia, eu tinha que decorar todos os rios da margem esquerda do rio Amazonas. Galera, hoje a gente não precisa falar mais isso. Hoje a gente fala sobre bacias hidrográficas. E qual a importância dessas bacias hidrográficas no território brasileiro? Tem muita coisa importante. Primeiro é o seguinte: as bacias hidrográficas alimentam, a população de uma certa forma com água, não só para abastecimento doméstico, mas para várias outras questões relacionadas à população. A indústria também na produção. Você acha o quê? Quando eu penso numa camisa como a minha que eu estou usando, essa camisa usa água. Na verdade, o que a gente chama de uso virtual da água. Mas quem mais utiliza a água no mundo, certamente vocês sabem, é a agricultura. A agricultura é a principal atividade que utiliza 70% da água no mundo. Ou seja, quando a gente pensa um conteúdo X de água, pega 70% dessa água, ela vai direto para a agricultura. Por isso, cada vez mais é importante você analisar o processo de irrigação, o que você vai plantar, o que se consome mais de água. Porque a água, apesar de ser um bem infinito, ela está sendo degradada com o tempo. E isso pode causar grandes prejuízos para a sociedade. Bom, a questão hidrográfica no Brasil, ela tem muitas características. Eu falei um aspecto. Lembra? Agora, falei o seguinte: olha, a água ela é importante para a população, ela é importante para a indústria, ela é importante também para a agricultura, na verdade, mais para a agricultura do que praticamente para a gente. No entanto, os alimentos a gente consome, então para a gente também. Agora, você já pensou em produzir energia a partir da água? Vocês já ouviram falar sobre isso também. E o Brasil é um país que produz muita energia em relação à água. As chamadas hidrelétricas. Já ouviram falar também. É um tipo de energia limpa, porque não emite gases, mas os impactos ambientais também são grandes em alguns aspectos, tá? Porque algumas usinas hidrelétricas estão sendo construídas agora, você tem um impacto menor. Veja só, impacto menor. Então, existe impacto, o impacto é bem menor do que é nas construções da década de 80, principalmente. No Brasil, a gente tem centrais elétricas e usinas hidrelétricas mais de 100. Na verdade, grande parte da energia elétrica que nós utilizamos aqui vem das usinas hidrelétricas. Ou seja, importante porque nós temos bastante rios, e rios caudalosos, rios com grande volume e um relevo acidentário. São as duas características fundamentais para a gente entender essa questão hidrográfica no Brasil. Ou seja, a utilização da água para energia, porque a água é utilizada para vários elementos. Na verdade, a água é utilizada para tudo. Por isso que a gente chama do uso virtual da água. Você pensa o quê? Um carro, por exemplo, se gasta água. A carne que você come muitas vezes, no final de semana, naquele churrasco, etc., também usa água. A camisa que eu falei para vocês também utiliza água. Então, tudo isso utiliza. Então, galera, preservar, conservar esse recurso é fundamental. No entanto, quando a gente pensa no grande centro urbano, e a grande maioria dos nossos alunos estão nos grandes centros urbanos, e a gente pensa logo na poluição da água. Aquele rio que passa perto da nossa casa, que você vê o esgoto, que você vê o lixo. Infelizmente, nos centros urbanos, essa poluição aumentou muito, principalmente porque grande parte da população não tem saneamento básico, ou seja, grande parte da população não tem acesso
a água potável, o saneamento de forma correta. Então, tudo isso vão para os rios, provocando o quê? Um grande impacto ambiental. Na verdade, nos grandes centros urbanos, nós temos, esse é o nosso principal problema. Tivemos uma questão há pouco, na prova do Enem, falando sobre o rio Tietê. E a questão falava muito sobre isso. No centro de São Paulo, são 137 quilômetros de rio Tietê, com elevado índice de poluição sem oxigênio. Então, a gente associa muito isso, a falta do saneamento básico, a carência do saneamento básico, a falta de infraestrutura dos grandes centros urbanos, um crescimento desordenado, onde o governo não teve condições de trazer uma urbanização adequada para todo mundo, causou esse estrago no processo de organização, né, desse processo urbano, que trouxe também um impacto para os rios. Então, galera, esse, para mim, é um dos principais problemas que nós temos, porque, como eu falei, a água ela é infinita. No entanto, se você degrada os principais recursos que nós temos, e aí rios, desmatamento das encostas e entre outros aspectos na nascente, certamente a água para o futuro não vai atingir para todo mundo. E a gente quebra um grande elemento no impacto ambiental, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é a ideia de você pensar nas gerações futuras. Se você utiliza a água hoje e não pensa que essa água pode ser utilizada para os seus filhos, para os seus netos, você está quebrando isso. E é o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Bom, quando a gente falou de hidrografia, falamos de rios, a gente pensa logo em chuva, alimentação dos rios, da chuva, etc. E aí eu vou falar um pouquinho dos climas do Brasil. Eu uso uma classificação muito simples para a climatologia brasileira. Por quê? Eu uso a classificação de Strahler. Que é isso, Roberto? Você tá, caramba, que nome estranho. Não, na verdade, a gente tem várias classificações. Uma dessas eu digo que é mais simples, por quê? Porque a gente faz uma característica de como é o Brasil. Primeiro o seguinte, se eu fosse perguntar para você o seguinte, qual é o clima do Brasil hoje? Responderam, tropical, sim. Até a música, moro num país tropical. Pô, então matamos, né? Imagina cair isso na prova. Acertei. Então, o Brasil é um país tropical. Mas, na verdade, eu vou falar de 5 climas diferentes. Uma variação do tropical. O equatorial, por exemplo, da Amazônia, que chove muito. Na verdade, chove quase todo dia, o ano todo de chuvas. O semiárido, ou tropical semiárido, que é o clima do sertão nordestino, que chove uma parcela dos meses, 3 meses aproximadamente, e o restante sem chuvas, ou seja, esse é o clima tropical semiárido. O tropical litorâneo, que é o nosso aqui do Rio de Janeiro, né? A influência do mar, o verão quente, o inverno nem tão frio assim. O tropical típico do centro-oeste do Brasil, aquele tropical com 2 estações bem definidas, um inverno bem seco e o verão chuvoso. Quem, por exemplo, conhece, eu conheço um pouquinho o centro-oeste do Brasil. O centro-oeste do Brasil, durante o inverno, é seco demais, 15% de umidade relativa do ar. Enquanto aqui, por exemplo, o normal da gente é 60%, 70%, 80% até. Então, esse é o tropical típico, é o tropical do centro-oeste brasileiro. E por último, aquele do sul do Brasil, que todo mundo já ouviu falar, aquele climazinho gostoso do subtropical. Por quê? Porque está abaixo do trópico. Então, esse é o clima subtropical, que eu digo é um clima importante, porque tem uma definição um pouco mais ligada ao temperado. A temperatura durante o inverno é um pouco mais baixa, mas o verão é quente sim. Você pode ir para a praia assim no sul do Brasil, as praias de Santa Catarina, que certamente você vai pegar aquele solzinho gostoso. Essa dinâmica climática brasileira é muito interessante, porque eu tenho vários elementos atuando no território brasileiro. Um dos principais elementos eu chamo que a gente chama de massas de ar. Na verdade, a gente tem 5 massas de ar atuando no Brasil, sendo que 4 quentes e 1 fria. Só que quando essa fria atua, que a gente chama de MPA, massa polar atlântica, é o caos. Inclusive, hoje, nesse dia que eu estou gravando para vocês, tá frio sim aqui no Rio de Janeiro. Como assim frio no Rio de Janeiro, Roberto? É a entrada de uma massa polar. E essa massa polar, ela faz com que a temperatura caia no sul do Brasil e na região sudeste. Então, a dinâmica climática brasileira é muito interessante. Em compensação, lá no Nordeste, a temperatura continua elevada, porque lá eu tenho uma outra massa atuando. Assim como, por exemplo, aqui no litoral, você tem muita influência do mar. Em compensação, lá no interior do continente, a gente tem a influência da continentalidade. Da mesma forma, você, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que mora em Teresópolis, em Petrópolis, Nova Friburgo, ou em outros locais da região serrana, sabe que a temperatura aí é um pouco mais baixa. Por quê? Porque, principalmente, eu estou falando de altitude.
eu tenho o quê? Uma relação de nível do mar com meu relevo, a minha altitude, ou seja, então aí é mais baixo. A temperatura aí é menor. Por quê? Porque eu estou muito mais acima do nível do mar. Isso tem a ver com pressão atmosférica e vários outros elementos. Assim como eu falei da questão da umidade relativa do ar. Isso também é muito comum aqui no território brasileiro. A variação de umidade, quando você vai para o centro-oeste, quando você vai para a Amazônia e entre outros locais. Bom, quando eu falei de clima, eu também tenho que falar de domínios vegetais. Na verdade, a gente tem uma vegetação muito, que eu digo assim, muito extensa no território brasileiro e diversa. Quais são os fatores fundamentais que eu tenho que levar em consideração da vegetação? O clima também, é claro, mas essa diversidade vai fazer com que a gente pense em vários domínios vegetais. A gente vai falar dos principais aqui. Quais são os principais? Primeiro, floresta amazônica. Todo mundo fala sobre a Amazônia, a floresta amazônica, beleza, exuberância, densa, heterogênea, é isso mesmo. E a importância da preservação da Amazônia. Isso é fundamental, que é um dos problemas principais no Brasil que a gente tem hoje, é o desmatamento. E, claro, a floresta sofre mais com isso. Vide a Mata Atlântica, que é a nossa vegetação aqui, que pega lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Essa vegetação só tem 7% aproximadamente dela. Por quê? Porque ela foi desmatada porque nós ocupamos o lugar dela, infelizmente. Assim como essas duas são as principais florestas brasileiras. Mas as vegetações do Brasil são inúmeras, de inúmera importância. A caatinga, no Nordeste brasileiro, vegetação típica do Brasil no Nordeste, região de clima semiárido, onde você tem uma vegetação tipo ligada aos cactos, aos galhos retorcidos, raízes profundas, mas está adaptada com diversidade, tá? Não pense que a caatinga não tem diversidade, não, tem bastante diversidade. Assim como o Cerrado do Centro-Oeste, agora sim, que é riquíssima, como a gente falou do Pantanal. Vocês viram ano passado o desmatamento nessa área? Como foi terrível para a fauna e para a flora dessa região? Então, pronto, a gente está muito preocupado com essa questão, porque o Brasil é muito diverso. Olha só, eu só falei de algumas, tá? Eu não falei do sul do Brasil, com a mata de araucária, com os pinheiros do Paraná, os pampas no sul do Brasil, não falei das matas dos cocais, não falei dos mangues, por exemplo. Olha só quanto de vegetação nós temos aqui no território brasileiro. O grande problema hoje que nós enfrentamos no território brasileiro relacionado à nossa vegetação é o desmatamento. E o desmatamento tem muitas causas. Primeira causa do desmatamento, expansão da fronteira agrícola, que vem assumindo lugar principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Segundo fator, a urbanização, a expansão das áreas urbanas que fez com que a Mata Atlântica sumisse. Terceiro fator, os grandes impactos relacionados ao extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. Terríveis, principalmente o vegetal para as florestas de grande porte, como a Amazônia. O outro fator, para mim, também é muito relacionado ao desenvolvimento, que são as obras. Uma hidrelétrica, como a gente falou, por exemplo, a construção de uma rodovia, de uma ferrovia, não tem jeito. A gente precisa, mas causa impacto sim. O que a gente tem que fazer é tentar reduzir esse impacto, porque as consequências são drásticas. A consequência está relacionada à perda de biodiversidade, à mudança na dinâmica de chuvas, à erosão do solo e entre outros problemas seríssimos para o território brasileiro. Galera, tem muita coisa legal para a gente falar, continuar falando, e essa parte de meio ambiente é uma parte fundamental. Quando você fala de preservação, fala de conservação, que é um assunto que está na moda, e está na moda e cai muito nos vestibulares. Então, atenção total para isso. Galera, até a nossa próxima aula.